Hoje eu finalizei a leitura do Evangelho de Marcos. E eu sempre fico muito emocionada quando eu leio sobre a morte e ressurreição de Jesus. E eu só tô pensando que eu não vou ter estrutura alguma para assistir em The Chosen. Mas vamos esperar, porque ainda não saiu a temporada, né? Mas hoje eu fiquei inspirada para falar sobre a Bíblia para vocês. Não no sentido de alguém que super entende, mas no sentido de alguém que é muito aprendiz ainda, que está começando essa leitura e que já achou que precisava de muita coisa para conseguir ler a palavra. E na verdade, não. Eu fui surpreendida por Deus quando eu simplesmente decidi que eu iria ler a Bíblia. E eu fazia muito tempo que eu sentia esse chamado, essa vontade de ler, e principalmente quando eu comecei a ver The Chosen com meu marido, eu comecei também a me interessar mais sobre a vida de Jesus, e eu sempre tinha aquela coisa assim de vontade mesmo de ler a Bíblia, principalmente depois que eu comecei a assistir a série, né? Mas eu colocava muitas travas, muitas desculpas. Eu achava que eu não ia conseguir ler, que seria uma leitura muito difícil, que eu não iria entender nada. E eu tinha, não sei se era um certo medo de ler, de começar, não sei. Eu colocava muitas travas no meu caminho. Até que, no meu aniversário de 29 anos, como eu já contei aqui em algum outro vídeo, eu decidi que eu iria sim começar a ler a Bíblia. E foi aí que Deus começou a trabalhar no meu coração através da palavra dele. E hoje eu vim te contar a minha experiência na intenção de que eu possa te inspirar de alguma forma do lado daí. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar primeiro. Se você não me conhece ainda, eu sou a Thaís, muito prazer. E aqui eu falo sobre autoconhecimento, espiritualidade, feminilidade. Então, se você gosta desses assuntos, já clica em se inscrever para não perder nada por aqui. E vamos lá. Eu comecei a ler a Bíblia em final de julho, que meu aniversário é dia 22 de julho. Então, foi exatamente no dia do meu aniversário que eu decidi começar. Eu optei por uma Bíblia de Estudos, da Joyce Meyer. Essa aqui, linda. Escolhi a dedo. E comecei pelo Novo Testamento, pelo Evangelho de Mateus. E já li Mateus completo e o Evangelho de Marcos completo. Só que ler a Bíblia é diferente de você ler um livro. Por exemplo, eu tenho a leitura como um hábito presente na minha vida já há muitos anos. Inclusive, eu tenho o meu próprio livro, porque eu também sou escritora. E a leitura da Bíblia foi algo muito diferente, porque não é como um livro que você lê do início ao fim, que tem uma história com uma introdução, um desenvolvimento e um final, e você começa já querendo saber o que vai acontecer no final. Não. A leitura da Bíblia é algo muito sagrado. É um momento diferente do momento de lazer que você para ler um livro, por exemplo. A leitura da Bíblia, pelo menos para mim, é um momento de muita conexão com o Senhor, com Deus, com o Criador, enfim, não sei como que você prefere chamar do lado daí. E eu confesso que eu não consigo ler todos os dias, todo santo dia regradinho, porque a minha rotina ainda é um pouco, não digo bagunçada, mas eu ainda tenho muitas demandas, eu sou mãe, o meu neném ainda é muito pequeno, tem 1 ano, então tem dias que é muita correria, que eu não consigo parar para ler a palavra, mas eu sempre tento dar prioridade. Toda vez que eu consigo ler, eu sinto uma paz inexplicável. Eu sinto que a cada leitura Deus conversa comigo. E eu sinto que Deus conversa com cada um que se propõe a ter esse momento com Ele, sabe? Então, lendo cada palavra, eu tenho insights, eu tenho ideias. Inclusive, eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Eu tenho ideias para cursos, para aulas, para workshops. Eu tenho insights, assim, que, nossa, parece assim que eu abro uma porta para clareza e direcionamento entrar na minha vida. E não só para trabalho, para coisas assim, mas para coisas simples do dia a dia, como, por exemplo, uma angústia que eu tô sentindo e que eu não sei de onde vem, e eu tenho esse momento de oração da palavra, e ó, entendi o que eu tô sentindo. Ou, sei lá, algum direcionamento, alguma clareza que eu preciso ter sobre qualquer coisa da casa, do relacionamento, de filho, de enfim, qualquer coisa que a gente esteja passando, ou até nos momentos que eu tô mais cansada e eu paro para ler a palavra e parece que eu consigo descansar nesse momento, de verdade, não é algo romantizado,
mas é algo muito verdadeiro que eu sinto que esses momentos me proporcionam paz, direcionamento, clareza e descanso. E como eu disse, eu comecei pelo Novo Testamento porque eu já vinha tendo interesse pela vida de Jesus através da série The Chosen. Então foi o que me impulsionou a começar a ler a Bíblia. E eu sei que muita gente também começou a ler depois que começou a assistir a série. E a série é incrível, é fantástica. Se você não conhece, eu sugiro muito você conhecer, porque vale super a pena. Mas ela não substitui a palavra real, né? Ainda tem um pouco de ficção, ainda é uma história contada sem tantos detalhes, exatamente como está na Bíblia. Então é muito importante sim a gente ir direto na fonte, tá? Apesar da série ser muito boa, vale a pena assistir, mas ela não substitui a palavra real. E o Novo Testamento é o que conta a trajetória de Jesus aqui na Terra de diferentes formas, né? Então ele inicia por Mateus, que foi o evangelho que eu iniciei, depois eu li Marcos e agora eu vou iniciar Lucas e vou seguir cronologicamente na ordem. Eu gosto muito de ler as coisas na ordem. Inclusive, não sei se você é assim, mas eu não consigo ver coisas assim aleatórias, sabe? Eu preciso de uma ordem acontecendo. Então eu escolhi, né, ler dessa forma e quando finalizar o Novo Testamento, eu vou para o Antigo Testamento, que eu já tenho algum conhecimento de alguns estudos, mas eu nunca parei para ler do início ao fim. Então, tá nos objetivos depois que eu ler o Novo Testamento. Tem muita gente que lê de forma aleatória. Para fazer o seu momento, ora, pede, né, que Deus dê o direcionamento, que, enfim, que ele fale através da sua palavra e abre uma passagem e lê. E aquela leitura é o que comanda aquele momento. Não existe uma regra para ler a Bíblia. Eu acredito que cada pessoa lê da sua forma que se identifica mais. Mas eu acredito que ler do início ao fim te dá um pouco mais de clareza, de entendimento sobre o que você está lendo, para que depois que você já saiba o contexto da história, você possa simplesmente abrir e entender melhor o que você está lendo naquele momento. Então eu recomendo sim que você leia o Evangelho do início ao fim e depois que você entender o contexto, você pode abrir aleatoriamente em momentos que você sentir no seu coração que você precisa da palavra. Eu escolhi uma Bíblia de estudos justamente porque eu tinha aquele medinho de não entender e eu achei que uma Bíblia de estudos poderia estar me direcionando melhor nessa primeira leitura. Mas eu sinto que é um plus. Depois que eu comecei a ler, eu comecei a perceber que sim, que eu entendia, que Deus falava comigo através dessas palavras e que eu não precisava necessariamente dos comentários da Joyce, por exemplo, que são comentários valiosos, são assim muito bons, te trazem muita reflexão, mas o que eu quero dizer é que se você tem uma Bíblia que não é de estudos, é uma Bíblia tradicional, não sei se pode chamar assim, o que importa tá ali. Você vai conseguir ler, você vai conseguir entender, você vai sentir Deus conversando contigo. Mas é claro que uma Bíblia de estudos, ela facilita sim, porque ela te traz reflexões que talvez você não possa pegar ali no momento sozinho. Para finalizar esse vídeo, eu demorei para começar minha leitura justamente porque eu tinha muitas travas, eu colocava muitas desculpas para não ler, para não começar. E uma delas é achar que eu precisava de uma religião para que eu lesse a Bíblia, para eu me sentir espiritualizada, para eu me sentir filha de Deus. Mas eu nunca senti um chamado, nunca senti que eu deveria me encaixar dentro de uma religião. Isso pode ser um pouco, não digo polêmico, mas eu digo que tem muitas pessoas que julgam, né? Principalmente pessoas que participam, que fazem parte de religião. Muitas vezes elas acham que você precisa também crer da forma dela para que você seja considerada filha de Deus, espiritualizada, enfim. Isso não é verdade, porque senão não existiriam tantas religiões no mundo, né? E a família do meu marido é católica. Eu já fui na igreja com ele, eu fui batizada na igreja católica, inclusive, mas hoje eu não pratico, eu não me considero uma pessoa católica fiel, apesar de acompanhar ele muitas vezes na missa e tudo mais. Mas eu não terminei catequese, enfim, não me considero pertencente a essa religião.
Eu tenho amigas que são evangélicas também, eu já fui na igreja com elas, me senti muito bem, achei incrível, mas não senti o chamado também para ser batizada, para pertencer a essa religião. Já participei, enfim, de outras coisas, já fui no centro espírita, mas hoje eu não me identifico mais, não ressoa mais com as coisas que eu acredito. Mas o que eu quero dizer é que eu já conheci diversas formas de crer em Deus, mas eu nunca consegui me encaixar dentro de um dogma, de uma doutrina, e isso me bloqueou por muito tempo, por não me achar digna ou merecedora, ou me sentir filha de Deus, por eu não dizer que eu sou católica, ou que eu sou crente, ou que eu sou espírita, ou que eu sou sei lá o quê. Inclusive, eu já senti julgamentos por estar falando da palavra, por estar falando de Deus, por estar falando da Bíblia e não ter uma religião. Como se isso fosse uma necessidade. Na verdade, não é. Religião, ela foi criada pelo homem, mas não é o que define. Eu acredito que todos somos filhos de Deus e que o que realmente importa é a gente crer, é a gente ter Jesus como nosso mestre, como ele mesmo diz, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, você seguir uma religião, ela facilita muito você aprender com o mestre, você seguir os passos dele, mas ela não é a única forma de você fazer isso. Então, eu escolhi fazer isso de uma forma independente, da minha forma, seguindo o meu coração. E eu quero dizer para vocês que se você tem o chamado de ler a Bíblia, você acha que precisa pertencer a alguma coisa, não, você simplesmente precisa ouvir a voz de Deus. Deixar Jesus entrar no seu coração, estudar a palavra dele e tê-lo como seu mestre. Essa é a base para você transformar a sua vida. E eu espero que esse vídeo possa ter te tocado de alguma forma, te inspirado de alguma forma. Me conta aqui nos comentários se você lê a Bíblia, enfim, o que você sentir aí no seu coração. Curte esse vídeo se você gostou, manda para alguém que está precisando dessa palavra, que assim você me ajuda muito a continuar por aqui também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.